Irmã, irmão, a alegria do programa Verbum que nos reúne. A palavra de Deus motiva-nos nesse momento de oração. Este é o programa Verbo, então, da Diocese de Santo André. Eu sou o Padre Joel Neri, pároco na Catedral Nossa Senhora do Carmo. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 17 de julho, a liturgia nos propõe refletir, rezar ao redor do Evangelho retirado do evangelista Mateus no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Ouçamos atentamente e, à luz da palavra, meditemos, rezemos. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho de Deus, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é maior que o sábado. É a palavra de Jesus no embate com aqueles que, colocando à prova, e aí são várias vezes, né, a gente se recorda que os evangelistas recolheram, né, os momentos em que colocavam Jesus como que em xeque-mate, né? Queriam colocar Jesus em xeque-mate, colocando-o à prova diante das situações corriqueiras para confrontá-lo com tudo aquilo que eram as propostas também religiosas do povo de Israel. Uma delas, o cuidado ao chamado guardar o sábado, a lei que previa que nada podia ser feito no sábado. É a fonte, a origem do diálogo de Jesus com seus interlocutores de hoje. Jesus é questionado porque seus discípulos, em dia de sábado, colheram algumas espigas de trigo para saciar a fome. E aí, para além da citação que Jesus faz daqueles que também outrora, e aí citando o Primeiro Testamento, recorda, aqueles que no templo ofereciam também no sábado os sacrifícios, Jesus questiona o rigorismo das leis que se fixam apenas, nós dizemos, na lei pela lei, na letra pela letra, e esquecem que o mais importante de qualquer norma, de qualquer regra, inclusive as religiosas, é o que está por detrás ou que embasa o conteúdo de qualquer norma, de qualquer lei, de qualquer proposta. O espírito da lei e não a letra da lei, dirá depois São Paulo ao refletir sobre o que Jesus ensinou-nos. É esta liberdade que depois São Paulo fala. E Jesus fala da sua própria vida. Aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que a lei. Aqui está aquele que revela qual é a vontade de Deus. Sejamos, irmã, irmão, conscientes. Somos sim chamados a viver, e aí sejam as leis civis, religiosas, elas existem para que a vida exista, e não para simplesmente engessar-nos e impedir-nos de viver os projetos de Deus para a vida. Tenhamos consciência de que em Jesus ganhamos em qualidade também ao olhar normas, regras, regulamentos para a vida. Viver e amar. Ama e podes fazer tudo, diria um santo na nossa história.
Assim, peçamos que, à luz da palavra, tenhamos a graça de encontrar em Jesus os caminhos que nos ajudam a entender como viver, inclusive as normas propostas na nossa experiência de fé. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender aquilo que nos revelaste e de viver guardando não a lei pela lei, mas para que ela de fato mantenha a vida. E assim suplicamos ao Senhor Deus, venha sobre aquele que nos acompanha agora a graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz, irmã e irmão, que o Senhor esteja com você.